Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva, faço parte da equipe do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 93, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de 17 a 19 e o Salmo de número 65. Vamos iniciar? Assim diz a palavra do Senhor. A transfiguração. Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não os conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que o quiseram. E assim farão eles também a padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Traze-mos aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: Passarás daqui para acolá, e há de passar, e não vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as de dracmas? E disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos seus alheios? E disse-lhe Pedro: Dos alheios. E disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que não vos escandalizemos, vá ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O maior no reino dos céus. Capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos e os dois pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, e serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas as 99 que não se desgarraram. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que estais no céu, que um destes pequeninos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligartes na terra será ligado no céu, e tudo que desligartes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-los na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia.
assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do teu coração não perdoastes cada um dos seus irmãos e as suas ofensas. Capítulo 19. Acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-nos muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. E disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram-se a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Jesus abençoa as crianças. Trouxe-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali, o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, até que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se querem ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Agora vamos ler Salmo de número 65. Diz assim: Davi louva a Deus e dá-lhes graça pela bênção recebida. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações,
a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das nações. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, te fazem alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visita a terra e refrescas, tu a enriquece grandemente com o rio de Deus, e que está cheio de águas, e tu lhes dás o trigo quando assim a tens preparada. Tu enche de água os teus sulcos, regulando a tua altura. Tu a amoleces com as muitas chuvas, e tu abençoas as suas novidades. Tu coroas os anos da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cinge-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Amém, Senhor. Pai amado, Pai bendito, muito obrigada, Senhor, por essa leitura da Tua palavra. Muito obrigada porque o Seu amor para conosco é imensamente, Pai, e Ele é incondicional. Se pararmos, Pai, um pouquinho para pensar, Senhor, ó Pai, o quanto Tu prepara tudo para nós, como foi lido no Salmo de número 65, nesta leitura. Pai amado, Tu prepara a terra, Tu prepara os peixes, Tu prepara o mar, Tu prepara a nossa colheita, para que possamos, ó Pai, desfrutar de tudo que o Senhor criou em nossas vidas. Por isso, Senhor, o nosso coração se alegra e se engrandece, Pai amado, de saber que somos Teus filhos, que somos Teus servos. E embora ainda não termos confessado, alguns que não têm confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Sua bondade é estendida porque Tu preparas a terra de qualquer maneira, meu Pai. O Teu amor é tão grande, Senhor, para conosco. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo fôlego de vida. Muito obrigada por cada irmão que ouve a Tua palavra, Pai, e que se alimenta daquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas, Pai, para permanecermos firmes no Teu caminho, Pai, porque nós queremos mesmo, Pai amado, entrar contigo e nos céus e saber que o Senhor nos salvou através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ensina a perdoar aqueles que nos devem. Nos ensina, Pai, a abençoar em Teu nome. Nos ensina, Senhor, e nos usa como instrumento do Senhor a fazer a Tua vontade nessa terra. Abençoa a nossa família, Pai. Abençoa a família de cada um que está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor nos dê um dia abençoado em Ti. E um dia mais e mais, cada vez mais cheios da Tua presença. Que venhamos, Senhor, nos desprender das coisas, ó Pai, do mundo, mas que viemos ser cheios de Ti, cheios de fazermos a Tua vontade. Dai-nos, Senhor, um dia debaixo do Teu amor. Em nome de Jesus eu te oro e abençoo todos aqueles que estão ouvindo a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.